Fala, escritora! Eu resolvi fazer um vídeo sobre estrutura. É que assim, o último vídeo que eu postei aqui, eu falei bastante sobre isso, e aí depois conversando com o pessoal lá no meu grupo, no grupo Fala Escritora, né, eu me dei conta que muita gente não sabe o que que é estruturar uma história. Assim, resolvi fazer esse vídeo porque realmente eu acho muito importante se estudar escrita, se você quer escrever, se você quer escrever bem, né, principalmente se você pretende um dia publicar suas histórias, independente de ser um foco financeiro ou não. Mas eu também lembro que eu escrevi o meu primeiro livro sem estudar absolutamente nada sobre escrita. E que quando eu fui estudar, eu me senti um pouquinho diminuída. Por quê? Porque era muita informação, algumas coisas muito técnicas, num ponto mais culto, ou tratando muito de literatura tradicional brasileira ou então de histórias de fantasia que já tem um pouco mais de detalhes complexos e tudo mais. E eu senti que talvez eu não fosse boa o suficiente naquilo. Só que a verdade é que tem muitos livros bem escritos, independente da pessoa estudar absurdamente escrita criativa ou não. E existem outras maneiras de você aprender técnicas de escrita, que não só fazendo um curso, que não só lendo um livro. E esse vídeo é sobre isso. Então, se você está começando a escrever ou tem vontade de escrever e não faz a menor ideia de como que faz para tirar esse negócio que está na sua caraminhola e transformar numa história escrita, fica aqui comigo que eu vou te dar dicas valiosas. Vamos começar essa conversa explicando um pouco melhor o que é estrutura, que estrutura é uma palavra muito aleatória, né? Estrutura do quê? Tudo bem, é meio que autoexplicável, mas eu acho importante a gente detalhar isso. Minha anotação. Estrutura é a organização das ideias, acontecimentos, cenas ou capítulos da sua história, seguindo uma ordem crescente de ritmo, onde se visualiza o começo, meio e fim. Isso fui eu que escrevi, tá? Então essa é a minha visão de estrutura. Mas estruturar uma história nada mais é do que organizar os acontecimentos dela para você não ficar perdida. E por que que a gente faz essas estruturas? Além de ajudar a gente no processo de escrita, ele também faz com que você não se perca com acontecimentos que precisam acontecer. Por exemplo, se lá no final da sua história alguém vai pegar uma faca e furar alguém com essa faca, essa faca não pode aparecer magicamente naquele momento ali onde vai acontecer o ato. Precisa haver uma menção a essa faca antes. E tudo isso a gente consegue fazer a partir da estrutura. Esse é um exemplo até que bem simples, mas com o que eu vou falar aqui a seguir vocês vão entender melhor. Calma aí. Bom, como começar? E aí não é nem como começar a estruturar a sua história, é como começar a escrever, tá? O que você pensou? Você já teve alguma ideia? Você já tem uma cena que você visualizou, até mesmo que você escreveu? Você sabe em que ponto da história essa cena se encaixa? Eu acho importante que, se você for fazer esse processo de já ir pensando e escrevendo, ou se você já fez isso, né? Porque muita gente vai lá, tem uma ideia, escreve, às vezes sai até um ou dois capítulos e depois trava, ou um capítulo aleatório que talvez fosse lá no meio da história e depois nunca mais desenvolve. E isso é muito importante porque é aí onde tudo começa. Ninguém começa um livro imaginando a estrutura dele do dia para noite. A gente começa sempre a partir de um acontecimento, de uma cena, de uma ideia, e é daí mesmo que você deve partir. E aí que eu te pergunto, que estilo de escritora você é? Você é do tipo, ai, deixa a vida me levar, que essa sou eu, né? Eu penso num casal se beijando aleatoriamente numa cena, e aí eu escrevo essa cena, e eu deixo a vida me levar para ver quem são eles, o que aconteceu, qual que vai ser o trelelê que eles vão passar, qual é a dificuldade. Ou você é a escritora que já é fiscal da escaleta, que se não tiver o ponto a ponto, tudo desenhado bonitinho, você não escreve. Pode ser que você seja essa e você esteja lutando porque você não conseguiu estruturar essas ideias ainda para de fato começar a escrever. Então é com isso também que eu quero te ajudar. Agora, se você é como eu, a estilo deixa a vida te levar, não tem problema não, tá? Até porque eu escrevo normalmente sem ter muita estrutura, mas depois que a história já começa a tomar um certo formato, sabe? Já começa a ter um pouquinho de forma, é aonde eu começo a anotar as ideias, eu começo a anotar as cenas que vão a seguir, de uma maneira bem rústica, normalmente num caderno, tá? E aí, só depois que eu rascunhei a minha ideia geral dessa história que eu realmente vou para a estrutura. Tô fazendo agora. Então, é aí que eu quero dar um exemplo para vocês
para que vocês comecem com o básico antes de ir para o complexo, tá? Antes de vocês irem fazer um curso, antes de vocês irem ler um livro sobre estrutura, eu acho que seria muito legal você começar a treinar pelo básico, a partir das suas próprias leituras ou das coisas que você assiste. E aí pode ser filme ou série. Filme eu acho muito mais fácil que série. Inclusive, eu vou dar o exemplo de um filme aqui. E nas aulas que eu gosto de assistir do Brandon Sanderson, ele também dá bastante exemplo de filme, mais exemplos de filme do que de livro, né? E ele foi inclusive questionado sobre isso. E ele comentou que filmes é muito mais fácil de várias pessoas terem assistido. Então eu peguei o meu filme favorito, né? Mas ele é um filme bem conhecido, então eu acho muito possível que várias pessoas já tenham assistido. Se não assistiu, assistam, porque é muito bom, principalmente se você gosta de musical. Mas fica mais fácil porque é uma coisa mais curta, né? São ali 2 horas que a gente consegue visualizar melhor os pontos de trama. Então é por isso que eu vou explicar a partir de um filme. Bom, o filme que eu escolhi, como eu disse, é meu filme favorito, que é Grease, Nos Tempos da Brilhantina. Sim, é um filme velho. Mas eu amo, gente. Inclusive, eu tenho muitas referências a esse filme lá no meu primeiro livro, de tanto que eu gosto dele. E eu achei legal trazer essa referência, porque esse é um filme que eu assisti incontáveis vezes. Eu sabia ele do começo ao fim e ficou muito mais fácil para mim preparar o conteúdo desse vídeo, porque eu não precisei assistir ele de novo, né? Eu só sentei e taquei as ideias aqui, entendeu? Vamos lá, eu vou contar para vocês os pontos de trama de Grease e já vou explicando o que é cada um desses pontos de trama, né? Já vou exemplificando, fazendo o encaixe. E aí, a partir disso, vocês também vão entender um pouco sobre a história, tá? Um detalhe aqui que eu queria trazer bem importante é que eu não entrei no detalhe aqui dos personagens secundários, das subtramas, porque não é esse o objetivo. Para dar esse exemplo, é só a trama principal já é o suficiente, já vai te ajudar a entender o que é que a gente fala com relação à estrutura. E vamos lembrar também que esse filme é um musical, tá, gente? Então, muita coisa assim, não são cenas específicas, elas se resolvem muitas vezes cantando. Muito legal. Mas o que eu queria trazer para vocês é o que está acontecendo naquele momento da história, né? Então entra aqui até uma interpretação que está ali no subtexto da coisa, para a gente entender esses pontos de trama, tá bom? Vamos lá? Bom, o filme começa com a Sandy e o Danny, eles tiveram um amor de verão, né? Começa mostrando esse final do verão, o último dia do verão, né? E eles estão meio que apaixonados ali, estão super curtindo, mas o verão acabou e o Danny tem que tocar a vida dele, tem que voltar para a escola, né? E a Sandy tem que voltar para a Austrália, se eu não me engano, é o país dela e tudo mais. Então, ali acaba. Então, aqui a gente tem o status quo, que é como o mundo é conhecido, e nós também temos a apresentação dos nossos protagonistas, tá? Então, como o mundo é conhecido, é como ele deveria ser, né? Quando a gente pensa que a história está iniciando, e isso é o que era comum até aquele momento. O Danny era ali daquela região, o verão acabou, ele voltaria para a escola, tocaria a vida dele. A Sandy não era dali, ela estava passando férias, então ela iria voltar lá para a Austrália e continuar vivendo a vida dela como ela vivia antes dessas férias, né? Mas aí a história acontece. Ao voltar às aulas, o Danny se gaba para os amigos sobre a sua peguete de verão, enquanto a nova garota da escola conta para as garotas populares sobre o romance meigo e delicado que ela viveu. Isso aqui é o que dá a história, onde ela se passa, e o tom. Né? Então a gente já sabe que é uma história que vai se passar num ambiente escolar de ensino médio, de high school, né? E que o tom é essa mistura de bad boys com garotas populares e romance e tudo um pouco divertido, mas também com uma pitada de sensual e tudo mais. Então aí nessa cena, nessas primeiras cenas, a gente vai ter essa definição da história. Bom, aí nós temos a Rizzo, que ela é meio que uma antagonista da história, tá? Que coloca o Danny e a Sandy cara a cara no intuito de provar que o Danny não é nada aquilo que a Sandy falou. Quando ela tá ali contando, né, para as garotas, ela já logo saca quem que é o cara. Ela pergunta, na verdade, e a Sandy conta o nome. E aí ela fala, meu, nada a ver, né? Ela já teve uma experiência amorosa com o Danny, que não acabou bem. Então rola uma ceninha de ciúmes aí. Mas o importante é que tudo isso é o gancho para o momento de quebra. Nós vamos ver a seguir. Então, o que acontece? A Rizzo, numa determinada situação, coloca a Sandy e o Danny cara a cara,
né? E aí o que que acontece? No primeiro momento eles ficam super felizes de se encontrar, né? A Sandy mal acredita porque ela tá super apaixonada por ele. E ele também, só que aí ele percebe que ele não pode se comportar daquele jeito porque ele é o bad boy da escola, né? Não é assim que os caras se comportam. Então ele muda o comportamento dele, age como se ela não tivesse sido nada de tão importante assim. E isso faz com que a Sandy fique extremamente magoada, ele parte o coração dela. E aí é o momento de quebra da história. O que, que é esse momento de quebra? É quando acontece alguma coisa que é meio que irreparável. Não dá para voltar para trás dali. A partir do momento que o DNA age dessa forma, não dá para fingir que não aconteceu. Então, aquela situação em que esse casal tá apaixonado, teve um verão maravilhoso, estão super afim de ficar juntos, não iam ficar juntos porque né, a condição de espaço não permitia, ela ia estar em outro país e agora ela não está mais, o cenário muda. Eles continuam apaixonados e interessados um pelo outro, mas agora o que impede que eles fiquem juntos não é mais a distância, e sim o comportamento deles, mais especificamente nesse momento do Danny. E qual que é o objetivo deles? O que, que esses personagens realmente querem? Eles querem ficar juntos. Só que com o momento de quebra, eles percebem que eles são incompatíveis. Né? Eles não são exatamente aquilo que eles imaginaram, aquilo que eles conheceram naquele romance de verão. Né? A Sandy é uma garota comportada, quietinha e tudo mais, e ela imaginava que o Danny era um garoto mais maduro, respeitável, enquanto agora ele se comporta de uma maneira diferente. Então, não dá mais para ficar junto porque eles são incompatíveis. E esse é exatamente o obstáculo entre os personagens e o objetivo. E aí, qual que é o próximo ponto da história? Depois que a gente entende qual que é o objetivo do personagem, né? E o que está impedindo ele de alcançar esse objetivo, obviamente, para a história continuar, precisa ter o porquê, né? Precisa haver uma motivação e um movimento para que ele continue buscando esse objetivo. Senão a história acaba aí, fim, nada aconteceu, né? Nenhuma história legal, para falar a verdade. Então, nesse ponto do filme Grease, o que que acontece? O Danny, sem perder a pose de bad boy, porque ele não quer perder, né, o status que ele tem ali na escola, com os amigos e tudo mais, ele vai às escondidas tentar se tornar digno da Sandy, né? Então, ele acha que o melhor caminho para isso é ele começar a praticar esportes, que é uma coisa que lá naquela época, né, eles tiravam sarro, né, eram meio que os bobões da escola, vamos dizer assim. Né? Os legais eram os caras de jaqueta de couro que fumavam cigarro. Então, essa é a motivação dele para seguir adiante, para tentar alcançar o objetivo, que é reconquistar a Sandy. E aí, o que, que precisa ter entre a movimentação do personagem e o alcance do objetivo? Obstáculos, né? Então, aí o que acontece nesse pedaço da história são os obstáculos para que ele consiga alcançar esse objetivo. Então, primeiro, ele consegue chamar a atenção da Sandy e convida ela pro baile da escola, né? Então ela dá uma cedida ali pra ele e tudo mais. Só que ele não muda o comportamento dele na frente dos amigos. E isso gera um atrito entre eles enquanto casal. Até que chega, inclusive, o momento do baile, né? E nesse baile, o que que acontece? Tem uma competição lá, né? Quem dançar melhor vai ganhar um prêmio. E tem uma garota que dança muito bem. E pega o Danny para fazer a coreografia. Os amigos dele, inclusive, seguram a Sandy para ela não atrapalhar. Porque ela é uma garota mais ousada. Eles fazem uma coreografia mais sensual, né? O filme se passa ali nos anos 60. Acho que é no finalzinho dos anos 60 que se retrata. E aí, onde ali a dança tinha um cunho mais sensual e tudo mais, né? Então, ela fica super magoada, ela vai até embora do baile. E aí, no próximo encontro, ela já tá muito chateada com ele e ele ainda meio que para tentar distrair ela, meio que avança o sinal ali durante um beijo e ela, como a garota muito certinha, comportada que ela é, fica super ofendida e meio que termina o namoro ali. Obstáculo. Aí o que que acontece? Depois de perceber que a Sandy realmente gosta do Danny, né? Ela tem essa percepção que ela quer ficar com ele, independente desse comportamento dele e tudo mais. Ela também nota que ela pode mudar um pouquinho, né? Que ela não precisa se obrigar a ser aquela garota tão contida, tão puritana assim. Que ela pode se soltar um pouco, né? E ao mesmo tempo, o Danny para de se preocupar tanto com o que os amigos pensam e percebe que é hora de amadurecer. Isso daí é a transformação do personagem, é perceber e se comprometer em superar o obstáculo e conquistar o que deseja. Então é o momento do clímax, onde ele realmente fala, poxa, meu, se
Se a gente não fizer algo a respeito, eu não vou conseguir o que eu quero. E assim, a gente pensa a mesma coisa. Se eu não fizer algo a respeito, eu não vou conseguir ficar com ele. Né? Então, é o momento decisivo, é o clímax. E aí a gente tem a solução desse conflito, né? Uma cena icônica ali, onde a Sandy tá com uma roupa de couro, fumando cigarro. O Danny com a jaqueta dele de esportista, né? Onde mostra ali que sim, eles cederam para se transformar um pouco em nome do amor que sentiam pelo outro, mas que no final das contas eles se aceitam como são e querem de fato ficar juntos, né? E esse é o momento em que o conflito é travado, onde se chega ali ao limite da coisa, né? Se a gente estiver falando de repente aí numa história que tem guerra, que tem algum conflito político, onde de fato há o travamento dessa batalha e que a gente mostra para o leitor, né? Mostra para quem está assistindo, consumindo aquela história, se tem vitória ou fracasso. Lembrando também que se for uma história que é tragédia, né, alguém aí pode, né, desviver, enfim, e ser também o clímax da história, a solução do clímax, onde não se conquista o objetivo, você tem um fracasso. Isso pode acontecer também, tá? Existem histórias que são assim. A gente gosta das bonitinhas que tem final feliz, mas também pode. E aí no filme Grease, depois que eles cantam mais um pouco com os amigos, onde todo mundo fica bem, e eles vão ser felizes para sempre, né? Saem voando num carro lá, maravilhoso, final do filme. E esse é o novo status quo, ou seja, a gente saiu daquilo que era lá no começo e passou por toda uma transformação dos personagens para chegar a um novo mundo, uma nova percepção do que é a vida deles após toda essa história. Deu para entender? Para pensar agora no último filme que você assistiu ou no último livro que você leu. Começa a fazer esse exercício a partir de agora, com tudo que você assistir e ler, para você conseguir identificar esses pontos. E isso vai te ajudar muito, vai ficar como se fosse trabalhando assim em stand-by na sua mente, para te ajudar na hora de criar e contar suas histórias. Eu garanto para vocês que sai de maneira muito natural. Isso aconteceu comigo de maneira muito natural no meu primeiro livro. E eu tenho certeza absoluta que foi por consumir muitas histórias e prestar atenção em como elas aconteciam. É aí que está o detalhe. Bom, isso que eu expliquei para vocês é um resumo que abrange basicamente a estrutura de 3 atos, tá? A estrutura de 3 atos, para mim, é tipo assim, a mãe da estrutura. Eu acho que tudo pode começar ali a partir dela, justamente porque com a estrutura de 3 atos, a gente consegue fazer um resumo meio que macro da nossa história, uma pontuação macro da nossa história. E aí, depois que você já tem esses pontos chaves que vão estar encadeando o decorrer da história, fica muito mais fácil de você destrinchar. E é aí que a minha estrutura favorita entra, que é a estrutura de Save the Cat. Save the Cat, ela é uma estrutura que ela vem originada de roteiros, tá? Ela foi elaborada para roteiros de filme. Ficou muito conhecida lá nos Estados Unidos e aí depois foi feito um livro a respeito disso. Eu nunca li o livro, tá, gente? Eu tive acesso a conteúdos que explicam o Save the Cat e consegui a partir desses conteúdos absorver bem o funcionamento dessa estrutura e consigo aplicar nos meus textos, porém de maneira bem flexível, que eu acho importante. Gente, a estrutura Save the Cat, ela nada mais é do que um destrinchamento da estrutura de 3 atos. Eu enxergo ela exatamente dessa forma, tá? O que acontece? É como se a gente pegasse todos esses itens que eu citei com vocês aí agora e fizesse subtemas, né? Subnichos aí dentro de cada base dessa estrutura para estar construindo uma estrutura mais ampla, mais completa e mais detalhada. Essa estrutura, ela tem 15 batidas ou marcadores, tá? Como você acha mais fácil. Marcadores, pense que são pontos de história, pontos de trama. Veja como que faz mais sentido para você entender isso. Mas a gente olha mais detalhadamente o que deve estar acontecendo naquele momento da história. E ela é exatamente sobre isso. E eu gosto dessa estrutura porque ela é excelente para dar ritmo e é uma técnica para quem gosta de textos mais fluidos, onde você faz com que o seu leitor não consiga parar de virar as páginas. E mais uma coisa que eu acho muito importante dizer sobre estrutura, de uma maneira geral, mas principalmente sobre a Save the Cat, ela pode assustar um pouco por conta de ter esses 15 marcadores, né? Eu lembro que da primeira vez que eu usei, eu ficava olhando para aquilo e falava, meu Deus, mas eu acho que eu não tenho nada desse marcador. Ou eu acho que esse marcador está numa porcentagem errada. E depois eu percebi que isso não importa. Isso é um guia
que é para te orientar, para que você não fique perdido, para que principalmente você se pergunte, tipo assim, nossa, a minha história parece que tá meio parada, né? Acontece uma coisa ali no começo, depois uma coisiquinha aqui no meio e outra lá no fim. O resto é tudo encheção de linguiça. Se você tem essa sensação, usar uma estrutura pode te ajudar a fazer com que a história tenha ritmo, com que tenha sempre algo acontecendo e uma cena leve a outra, porque cena por cena não faz sentido, gente. A cena, ela tem que estar acontecendo ali para levar o leitor por um caminho. É como se fosse ali migalhas de pão que ele vai pegando cena a cena que vai chegar até o clímax da história, senão não faz sentido. Bom, era isso que eu queria contar para vocês sobre estrutura. Eu espero de verdade que tenha ficado de uma maneira assim fácil, didática mesmo de vocês entenderem. Me contem aqui nos comentários se fez sentido para vocês, se ajudou de alguma forma. E me contem também se vocês querem uma aula sobre Save the Cat, né? Se vocês acham que seria interessante eu vir aqui com um conteúdo mais detalhado e explicar item a item dessa estrutura, tá? Me contem aí se vocês querem. E não esqueça de deixar uma curtidinha, se inscrever no canal, para que eu possa ter incentivo de continuar fazendo esses conteúdos, tá?